Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero transmitir a paz a todos os internautas que estão online, acompanhando o trabalho através da rede social, o YouTube. E aproveitando, quero transmitir a paz de um irmão, um jovem, escapou o nome, estava em Londrina, domingo, e logo após o culto ele me procurou alegre, sabe o nome de todo mundo que faz os cultos, e pediu, pastor, por isso que estou falando isso de primeiro, que transmitisse ao Senhor um abraço, a paz, ao Edmilson Marinho. Ele porventura possa estar ouvindo. Está transmitido o recado. Queridos, eu quero ler um texto que está no Êxodo, capítulo 25, os dois versículos 10 e 11. Uma história muito conhecida. Versículo 10 e 11. O versículo 10, ele é bem conhecido, que diz o seguinte: também farás uma arca de madeira de acácia, de 12 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, ou revestirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao seu redor. Amém? Queridos, aqui é um texto que retrata uma aliança. A Bíblia diz que tudo quanto antes o Novo Testamento, salvo engano Paulo, que tudo que antes está escrito, foi escrito para o nosso exemplo, em síntese para o nosso aprendizado. Quando nós acreditamos em Cristo, aceitamos, a base da nossa fé, ela vem dos judeus. E por falar dos judeus e tomar exemplo para os nossos dias, os irmãos hão de convir que Israel, ele se passou cerca de 430 anos no Egito como escravo. E como escravo, Israel, sabemos, pelo menos dentro do contexto histórico bíblico, que não havia um relacionamento entre Israel e Deus. Naquele período não há registros contundentes que mostre este relacionamento, muito pelo contrário. Isso implica dizer que, partindo desse pressuposto, queira quer não, como seres humanos, e eu posso dizer porque tenho andado em algumas regiões do nosso Brasil e fora dele, e sei o quanto as pessoas são influenciadas pelo contexto que vivem. Isso implica dizer que, por mais incrível que pareça, a cultura egípcia influenciou muito e influenciava Israel. E quando eu falo em influência, não é só no comportamento cotidiano, mas na fé, pela superstição das deidades do Egito.
Os irmãos hão de perceber que quando Deus vai tirar Israel do Egito, um dos questionamentos principais, ou o principal de Moisés, foi como convenceria o povo que ele foi enviado por alguém. E quem seria este alguém que pudesse confrontar Faraó? Isso implica nos dar subsídios que não havia um relacionamento de Israel com Deus. O próprio texto esclarece que Deus diz: diga ao povo que o eu sou enviou a vós. Isso Deus se apresentando. Então Deus se manifesta ao povo a partir dos milagres, das pragas, dos acontecimentos dos últimos dias dele na terra do Egito. Então, quando o povo sai da terra do Egito, o povo agora sai acreditando, conhecendo um Deus libertador, guerreiro, que livrava. Veja que a garantia de um país, quando ele domina outro, o ápice da vitória é a bandeira. Conquistou a terra, enfinca a bandeira. Então veja que a partir dali, Deus se torna esta bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, ou seja, é garantia de vitória. Já conquistamos. O povo sai do Egito, cruza o Mar Vermelho. Em um período de 30 dias, se formos 90 dias, usando o nosso calendário, bem verdade que eles não usavam este calendário gregoriano, mas partindo desta primícia, digamos assim, 3 meses foram suficientes para já haver murmuração, quererem desistir, mas com 3 meses eles se acampam de frente ao Monte Sinai. Pela primeira vez, Deus convoca Moisés. E não só Moisés. Convoca Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões. A diretoria completa. A diretoria sobe o monte. Mas Deus diz: só Moisés chega. Vocês adoram de longe. E naquele diálogo Deus propôs uma aliança. Era hora decisiva. Então Moisés desce do monte e propõe ao povo em nome de Deus o que Deus havia lhe falado. E o povo unânime gritou em uma só voz: obedeceremos e faremos tudo o quanto o Senhor te falou. Então veja que agora Moisés vai de novo com uma diretoria alegre, com Nadab, com Arão, com Abiú, com os 70 anciões, sobem o monte, e agora todos chegam perto de Deus, comem, bebem, ou um culto tão alegre na presença de Deus, um culto de ação de graça. Por quê? Porque o povo havia dito que estava disposto a ser fiel a Deus. Então Moisés desce do monte, chama um grupo de jovens, um grupo de jovens oferecem sacrifícios, matam a novilha, o sangue daquela novilha, metade Moisés coloca numa bacia, a outra metade unge um altar de pedra, e a outra parte ele asperge sobre o povo, ratificando a aliança. Agora havia uma aliança, capítulo 24 do Êxodo. Quando nós vamos para o capítulo 25, agora Deus vai dar os primórdios, os meios de se chegar ao povo e o povo se chegar a ele. Então veja que o capítulo 25 começa com
um pedido de oferta voluntária. E quando chega no versículo 10, Deus diz: farás uma arca de madeira de acácia, e a reveste-a de ouro puro por dentro e por fora. Argolas, base, colocarás nela o testemunho que eu te darei. E ali Moisés estabelece em primeiro lugar, seguindo a cronologia da Bíblia escrita, a arca vem primeiro do que o tabernáculo. Daí para frente você vai acompanhar pormenor de um processo de santificação para Deus habitar, para a presença de Deus estar ali. No capítulo 26 vem o tabernáculo. E neste tabernáculo havia um lugar separado pelo véu, santíssimo. E a arca é colocada ali, porque era o símbolo da aliança, a presença de Deus. A arca é aí, a arca da aliança. O acordo. Ou seja, eu já disse isso em algumas vezes, estava ministrando numa Santa Ceia, e eu me lembrei que quando eu mostrei meu dedo, não precisa eu dizer. Quem vê já sabe que eu tenho um compromisso de fidelidade com alguém, embora que você pode nem me conhecer, mas sabe. Então a arca da aliança era já está dizendo, a arca era a aliança, e aquilo era o símbolo, a garantia que Deus estava no meio do povo. Um homem, só ele tinha o direito de uma vez no ano chegar diante dela. O povo oferecia sacrifício. Quando ele entrava, o povo gritava: tenha misericórdia de nós. O povo começava a sacrificar e adorar. E quando o sacerdote entrava, a glória vinha, e Deus santificava o povo. A presença de Deus era real no meio de Israel. A arca da aliança era a garantia que a presença estava ali. A partir daqui você vai observar que a arca protagoniza, é o ápice do relacionamento entre Israel e Deus, era a arca. Ela era tão comum, a garantia, que quando a arca estava no lugar santo, na base, Israel dormia tranquilo e em paz. Quando Israel saía em perigo, se a arca não ia, não tinha garantia de vitória. Há historiadores que dizem, e com base bíblica eu posso afirmar, que quando Israel saía para guerrear, e que os inimigos eram mais fortes, e parecia que eles não iam sobreviver, a única alternativa era pedir um pedido de socorro, já na terra prometida. Eles mandavam os mensageiros a Siló, e o pedido era: tragam a arca de Deus, que Israel está prevalecendo, está sendo vencido. Aí o sacerdote pegava a argola, pegava a arca, colocava nos ombros e ia para o acampamento de guerra. A Bíblia diz que quando costumavam se fazer isso, que a arca chegava no acampamento, os israelitas, soldados, generais, todos os israelitas envolvidos na guerra, mas gritava com tanta força que a terra tremia de alegria. E quando a arca no ombro dos sacerdotes ia na frente, o exército atrás, os adoradores um pouco antes da arca,
Depois dos adoradores, o exército. E no outro lado, confrontando o inimigo. O inimigo não entendia aquele barulho. E enquanto o sacerdote marchava um passo, dois com a arca, os adoradores olhavam para o exército e diziam: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não devemos ter medo. Ainda que as águas se perturbem e os montes se projetem para o meio dos mares, fique calmo, a garantia de vitória é certa, porque o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Então a Bíblia diz que dentro das entrelinhas, que quando eles começavam a cantar, gritando de alegria, aí a presença de Deus entrava no meio do arraial inimigo e eles começavam a lutar contra eles mesmos. Aí quando eles viam de cá, do outro lado, eles se matando, carro pegando fogo, quebrando espada, eles emendavam: ele está quebrando o arco, ele está cortando a lança, ele está queimando o carro e jogando dentro do fogo. Aquietai. A arca, a presença era garantia de vitória. Moisés morre, Josué assume. Veja que a gente só destaca a trombeta na conquista de Jericó. Mas para chegar em Jericó, quem protagoniza é a arca. Santifiquem-se hoje. O Jordão transbordava de ribanceira a ribanceira. Vocês não podem se aproximar da arca a alguma distância de alguns côvados, alguns metros. Mas quando vocês verem a arca do Senhor partindo na frente, o Jordão vai abrir. Os sacerdotes botaram a arca no ombro. Quando puseram o pé na água, com a arca nas costas, o Jordão, a 24 quilômetros, segundo a Bíblia, rodapé da Bíblia anotada, a 24 quilômetros de onde a arca estava passando, a água se juntou lá um montão. A água que passou foi embora. E a 24 quilômetros a água, qualquer influente, qualquer ribeiro, qualquer riacho que nesse período de 24 quilômetros viesse entrar, a ordem era: a arca vai passar, segura aí. E a água parava lá. E o povo passava. Vai enfrentar Jericó. A trombeta, 7 trombetas, mas a arca estava no meio. A arca estava presente lá. Josué morre e vem os juízes. O caos, a frieza, a crise. Israel agora já não valorizava mais a arca. Israel agora já não valorizava mais a presença, a ponto que a frieza entrou, a frieza chegou. E Israel se coloiou com outros povos e deuses inimigos. E a arca estava lá, mas eles não valorizavam. No meio da crise, os filisteus vêm e vão guerrear contra Israel, e os filisteus vão vencendo. Como era de praxe, eles disseram: vão lá em Siló e diga a Eli que mande trazer a arca, pois nós estamos perdendo. Os filhos de Eli pegaram a arca. A arca sem comunhão é só uma caixa, gente. A arca sem a presença, sem relacionamento, é só um caixão. O que fazia diferente era o relacionamento, a garantia da vitória era o relacionamento.
A Bíblia diz, salvo engano, no capítulo 4 de 1 Samuel, que quando a arca chega no acampamento, o povo grita com uma alegria tão grande que a terra treme. Os filisteus, ouvindo o grito, perguntaram: que grito de júbilo, de alegria é esse? Aí disseram: a arca dos deuses chegou no acampamento de Israel. Aí os filisteus começaram a gritar: ai de nós, vamos morrer, isso nunca vimos antes. Mas não havia relacionamento. A arca foi tomada. A derrota veio. Israel perdeu a guerra. O sumo sacerdote morreu de decepção. Alguém nasceu de forma prematura. E a voz que não calava era: Icabote. Lá se foi a glória. Lá se foi a esperança. Lá se foi a garantia de vitória. Lá se foi a glória de Israel. A arca aonde passava fazia a diferença. A arca não vai depender de eu querer ter relacionamento ou não. Se eu não quiser, ela vai pegar outro de um jeito ou de outro. Os filisteus gabam. Agora está com o trunfo de Israel. Pegam a arca, levam no templo de Dagom. A arca faz efeito. Dagom parece com a cara no chão e todo quebrado. Os filisteus começam a adoecer. E veja que os filisteus pedem, por favor, até pagam, dizendo a Israel: venham buscar a arca de vocês, do vosso Deus. Eles davam oferta, eles davam gorjeta para quem fosse buscar. E ninguém teve coragem de ir buscar. Não levar em conta o que ela representava. Colocaram em um carro de boi. Os filisteus valorizaram mais por temor do que Israel por alegria. A arca colocada em cima do carro, e os bois saem levando, sem carreiro, sem ferrão. Os bois iam correndo, andando e berrando, se fosse na nossa língua, dando glória, sem errar o caminho. Diga para quem está ao seu lado: se você tiver frio, filho, não pense que você está ganhando não, porque se você se calar, até o boi berra com a presença de Deus. Pergunta ele: você vai perder para um boi? O povo sem a presença de Deus, inveja, agora não tem mais garantia de vitória na guerra. E como as outras nações tinham um homem que representava a garantia, que era o rei, eles abdicam ali e pedem um rei. Veja que Saul vem. Saul reina 40 anos, salvo engano, e não tem coragem de buscar a arca. Não valoriza. Davi vem, rala. Qual era o segredo? Era que Davi sabia como provocar a Deus antes de ser rei. Ele sabia que quando foi nomeado sobre todo Israel, com a morte de Saul e a junção de Israel, ele sabia que a coroa, a sapiência, o talento dele não ia resolver. Então ele investe pesado para ir buscar a arca. Ele faz todo o preparativo. Vão buscar a arca. Não valorizam. A arca vem caminhando.
Veja que a irresponsabilidade, a falta de cuidado, o relaxamento era tão grande que a forma foi errada, a ponto que alguém foi tocar e morre. E aí ficaram com medo. Aquilo que era garantia de glória, de louvor, de vitória, causou temor. Aí disse: deixa aí, quem mora ali? Obed-edom, o original, é um escravo, é um Zé Ninguém, não tem história. Então deixa lá, porque se ela matar ele, matou, não vai fazer falta. Deixa na casa de Obed-edom. 30, 60, 90 dias, a notícia chega em Jerusalém, não é nem na fazenda, é em Jerusalém. O negócio está pipocando na casa do homem lá. A gente pensava que ele ia morrer. O caba está rico, a benção é de manhã, tem benção para todo lado. A arca estava lá, ele cuidou da arca, recebeu a arca como deveria valorizar. Aí fizeram tudo direitinho, agora vamos. Aí agora, quando a arca vai voltar para onde nunca deveria ter saído, aí é um culto de avivamento que Davi pula, Davi rasga vestido, o esfrio fica murmurando, mas os que estavam envolvidos, era alegria no meio da rua, era público, e eles dando glória e dançando na presença de Deus. Davi não queria que ela ficasse no tabernáculo, mas Deus não permitiu. Aí vem Salomão, constrói um templo glamouroso. E a arca é entronizada lá. Ouro para todo lado. A essência da arca era madeira. Veja que Deus disse: faça uma arca de madeira de acácia. O ouro era revestimento. Agora a arca está no templo. E o povo começa a adorar. Mas com o passar do tempo eles esfriam. O povo esfria. E agora o povo adorava mais o templo do que o Deus do templo. O povo agora não sabia, cocheava em dois pensamentos. O povo agora ficava sem saber a quem adorar. Aí vem o cativeiro. Pela insensibilidade do povo. Isso é sério, gente. Pela insensibilidade do povo, mais uma vez, tudo que aconteceu antes é para o nosso exemplo hoje. A insensibilidade, as circunstâncias esfriaram o povo. Aí vem o cativeiro. Aí agora com a invasão de Nabucodonosor, a arca historicamente desaparece. O templo é destruído, a cidade é destruída, o povo é levado de novo para a escravidão. 70 anos se passam. Aí Deus resolve trazer o povo de volta. Agora o povo volta sem templo, sem arca, só com a vontade de recomeçar. Agora o povo vai adorar no meio do nada, da cinza, só com um altar levantado. A arca, historicamente, não se vê mais. Aí quando o povo não queria ter força, dizia: não é hora de recomeçar. Ainda não é tempo da gente recomeçar. Aí vem Ageu. E Ageu vai procurar o sacerdote, o sumo sacerdote Jesua, o Josué, e o governador Zorobabel, e pede para eles ter coragem e encorajar o povo. Veja como ele começa dizendo: o meu povo está dizendo, diz o Senhor, que não é hora de recomeçar a reconstrução. Estão preocupados nas vossas casas, estão preocupados em morar bem, e estão preocupados em si próprio, e a casa de Deus está lá abandonada. Aí ele diz: comecem, vamos recomeçar, que a glória dessa segunda casa vai ser maior que a primeira. Não se tem mais história de arca, já não tem mais escritos. O povo levanta o templo de Zorobabel, mas a arca historicamente não está lá. Veja que os profetas pós-cativeiro vêm arrebentando. Ageu, Zacarias, Malaquias reclamava: vocês estão dando oferta, até para a oferta, dizia ele para Israel, vocês não estão valorizando, estão trazendo animal cego, aleijado, vão perguntar ao governador de vocês se ele aceita, e vocês dizem que Deus é Senhor de vocês. Se ele é Deus, aonde está a honra dele? Veja que o Velho Testamento termina
Deus resolvendo fazer silêncio. Foram 400 anos de silêncio, porque Israel não valorizou a sua presença, porque Israel esfriou e não queria recomeçar. 400 anos que, segundo a história, foi dos períodos mais tenebrosos de corrupção. Depois de 400 anos sem histórica da arca, aí Deus quebra o silêncio. Isso é que é amor. E como é que Deus quebra o silêncio? Israel não percebeu. A arca havia desaparecido historicamente. Aí Lucas capítulo 2, ele diz que Maria, se você ler o capítulo 12, 13 de Levítico, você vai ver que era praxe, era lei. Quando uma mulher tinha um filho, com 8 dias, ele era circuncidado e dado o nome. Ela passava mais 33 dias de purificação de parto. E depois pegava o menino. Todo primogênito, todo tinha que ser apresentado e consagrado a Deus. Se a família tivesse recursos, levava um cordeiro, um novilho. Mas se fosse pobre, levava rolinha ou pombo, ou um par. Então, quando o templo agora estava de novo no glamour, já não era mais o templo de Zorobabel, era o templo de Herodes, com todo o glamour, porque ele, para angariar agradar os judeus, ele reformou o templo de Zorobabel. Agora era o templo de Herodes. Glamour, 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 mais vazio. Não tinha presença, não tinha glória. A arca não estava lá. Aí Lucas diz que depois da purificação de Maria, nem todos haviam se corrompido. Veja, gente, que para ter esperança em ser avivado, não depende de gravata de cargo. Lucas diz que havia em Jerusalém um homem já adiantado em idade, e ele tinha relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse a ele: você não vai morrer enquanto não vê a salvação de Israel. E ele esperava esse dia. Aí Lucas diz, eu vou conjecturar, que certo dia, depois da purificação de Maria, aí vem ela e José na avenida principal, por exemplo, destampou ali no sinaleiro. Se fosse hoje, ela com o menino, já vem ela agora. Agora a arca vem. Agora ela não vem no ombro de sacerdote, ela vem nos braços de Maria. E agora a arca do Êxodo era o símbolo, agora era o original. Agora não era símbolo não, agora era o original. A arca era símbolo de uma aliança. Agora não, era a aliança em pessoa, era a presença em pessoa. Quando Maria entra no templo, nenhum sacerdote deu atenção. Mas um crente chamado Simeão e uma profetisa chamada Ana, aquela coisa chamou a atenção. A Bíblia diz que ele pegou o menino no colo. Ele correu, gente, eu vou acreditar que ele correu. Quando ele viu, ele percebeu, no meio do nada, sem ninguém dizer nada, ele correu, pegou o menino no seu colo e se esqueceu até dele e gritou: Senhor, agora eu posso morrer em paz, os meus olhos viram a tua salvação. Uma luz para os gentios e consolação para Israel. E Ana começava a profetizar e Maria não entendia. O original, a arca estava entrando no templo, a arca estava voltando para Jerusalém e não era mais o símbolo, era o original. Mas eles não entenderam. Veja que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala que Israel rejeitou a justiça de Deus. E eles mandaram a arca, descartaram a arca.
A arca passa 29 anos esquecida. O original, na simplicidade. Se ele viesse em ouro veio o símbolo, mas o original vem na simplicidade, só na madeira. E a madeira não chama atenção como o ouro chama. Aí os judeus não valorizaram. E a arca é enviada para o norte. O norte era menosprezado pela fé e pela cultura. Mas Isaías já tinha dito, na região sombria da morte, Galileia dos gentios, uma luz surgiu. Veja que no Velho Testamento, onde a arca passava, havia milagres. Depois de 29 anos, a arca começa a se movimentar. Aí as notícias começam a vir. A arca parou em Caná da Galileia e a água se transformou em vinho. Todo o povo daquela região ouvia falar: o Jesus de Nazaré está vindo aí. Eles não questionavam. Ele pegava os seus filhos, os seus doentes, os seus enfermos, os seus endemoniados e colocava na beira do caminho. A arca vai passar por aqui. E por onde ele passava, os coxos levantavam, os endemoniados eram livres. E os milagres aconteciam. Todas as vezes que ele quis entrar no templo, expulsaram ele. Todas as vezes que a arca, aonde deveria estar, operava o milagre, era rechaçado e expulso. Eles não valorizaram. E para culminar, fizeram o que não deveria fazer com a arca. Cuspiram nela. Eles cuspiram na arca. Eles bateram na arca. E crucificaram a arca. Eles cuspiram, bateram e crucificaram. Jogaram num túmulo como qualquer coisa sem valor. Mas na manhã do terceiro dia, a morte não resistiu à arca. Era o original. O símbolo desapareceu, mas o original é o original. A morte não viu erro e a morte teve que abrir. A terra tremeu, o sol escureceu, o véu se rasgou, a barreira foi derrubada. Agora o véu é rasgado de alto a baixo, não há mais impedimento. A arca manhã do terceiro dia, ele não está mais aqui. Agora a arca ressuscita, e ela já não ressuscita só na madeira, ela agora é revestida de glória, de ouro. Ela ressuscita revestida de poder e de glória e de ouro. E olha o que diz a Bíblia, que agora a arca já não é mais suficiente para habitar em casa feita por mãos humanas, mas sim agora aquela arca, o original que Israel rejeitou, aí Deus resolve dar aos gentios. Deus coloca a arca no meio dos gentios. Israel tinha o original. Diga para quem está ao teu lado, diga: Israel tinha o símbolo.
E a igreja tem o original. Aí Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, ele adverte que Israel rejeitou a justiça de Deus. No capítulo 11 ele adverte, ele diz: agora eu falo a vocês como apóstolo dos gentios, vigiem, tenham cuidado. Israel não vai poder alegar desculpa, tendo em vista que rejeitaram, mas vigiem e não façam o que Israel fez, porque se Deus não poupou os ramos verdadeiros, quanto mais vocês que eram jambuzeiro, ou seja, a glória, a presença, a arca agora é da igreja. Aí ele diz: eu quero dizer um segredo, um mistério a vocês. Israel foi endurecido em parte por conta de vocês. Enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Isso quer dizer, enquanto a trombeta não tocar, enquanto o arrebatamento não vir, a responsabilidade de andar com a arca é nossa. E agora não é mais no ombro, é dentro, é dentro, é dentro. Agora não é mais nas costas, é dentro. É a presença. Um dia, mudem o sapateiro incomodou muita gente da alta elite, porque quando ele pregava, não se entendia como as praças se enchiam e quantas pessoas se rendiam. Então um grupo de pessoas inteligentes foram ouvir o sapateiro pregar. Quando ouviram ele pregar, aí tiveram a convicção. Quando ele saiu, encontraram e disseram: agora a gente acredita que você é um homem de Deus. Mas o que é que houve? Porque ouvindo o sermão que você prega, e esse povo todo vir lhe ouvir e aceitar Jesus, a presença de Deus é com você. Ou seja, não depende de grau, não depende de diploma, não depende de falar bonito. Carrega a arca, filho, deixa ela dentro de você e vai dar certo. Chega de culto frio, irmão. Nós não fomos chamados para viver cabisbaixo. Temos que voltar a ser pentecostal como era antes da crise. O nosso culto tem que ter línguas estranhas, tem que ter barulho, tem que ter glória, porque é a presença, é a presença, é a presença. Eu digo isso debaixo do sangue de Jesus. Está sendo gravado. E se não fosse eu não diria, mas debaixo do sangue de Jesus e da submissão do meu pastor. Sei que merecimento não é. Terminei de pregar domingo na sede de Londrina. Era um chororô só. O pastor que ficou cuidando comigo, o pastor Danta, que o pastor ordenou, me levou para o hotel. Segunda-feira foi pregar para mim almoçar. 10 horas, 11 horas. Chegou cabisbaixo. Pastor, o senhor lembra aquela irmã que estava no carro com a gente ontem? Lembro. Ela foi para casa chorando. Mas por quê? Porque não deu um abraço no senhor. E o senhor sabe quem é ela? Não. Ela disse que hoje o senhor tem que ir no gabinete dela. Braço direito do ministro Guedes. A mulher que comanda toda a região sul, ou até o Brasil, da Receita Federal. Quando eu entrei no gabinete dela, só era lágrimas. E o que é isso? A presença. Aparência não tem. Cor não tem. Estudo a essa altura não tem. É a arca, é o original. O original faz sapateiro ser gente. O original faz grande se curvar de bante de cortador de cana. O original, a arca faz a diferença. Então a gente tem que voltar a viver nesta presença, irmão. Não vamos nos conformar de vir para o culto com o braço cruzado e voltar com o braço cruzado. É por isso que reclama, mas eu pulo, eu corro, eu choro, eu grito, porque é a presença, é a presença, é a presença. Deixa eu ouvir o barulho de quem tem com a arca. Deixa eu ouvir quem está com a arca. Deixa eu ouvir o barulho. Deixa eu ouvir.
A minha glória está invadindo. Eu estou trabalhando de dentro para fora. E nesta noite eu estou renovando vidas. O poder da minha unção está invadindo corações. Recebam aí agora. Recebam aí agora. Assim diz o Senhor. Recebam renovo. Tem carregador de arca aqui? Tem. Aonde a arca passa faz barulho. O povo gritava que a terra estremecia. E só era o símbolo. A igreja tem o original. Fique de pé com a permissão do meu pastor.